Olá, estamos aqui para a nossa última aula do nosso módulo número 4. Lembrando que esse módulo estamos tratando de alfabetizar e letrar. E nesta unidade 2, estamos aqui abordando a temática memória e aprendizagem. Se vocês se recordarem, a gente vem falando de memória, já tem algumas aulas, né? Porque, de fato, o trabalho com alfabetização é um processo de memorização. E este processo ele precisa ser muito bem alinhavado, né? Precisa estar muito bem alinhado, muito bem estimulado pelo professor. Então, por isso que nós precisamos tratar desse assunto de maneira mais incisiva dentro das nossas aulas. Nesta aula, então, nesta unidade, nós exploraremos a relação entre cognição, aprendizagem, alfabetização e o letramento, desvendando os processos de transformação que transformam o indivíduo em um leitor, um escritor crítico e também um indivíduo autônomo. Para isso, nós temos que compreender a base da cognição, que são os processos mentais, né? Então, compreender a capacidade de decodificar informações, reconhecer padrões, interpretar significados e construir relações entre as ideias. Então, um processo fundamental para a construção do conhecimento é exatamente esse: compreender muito bem as bases da cognição, que são os processos mentais. Então, quando o indivíduo ele consegue decodificar uma informação, reconhecer um padrão, interpretar estes, né, e construir relações entre as ideias, é um processo de construção do conhecimento que está sendo instaurado, né? Então, é necessário que o professor, ele busque essas informações, né, para que a memória desempenhe um papel aí determinante na retenção de informação, desde sons, imagens, até conceitos e habilidades. Então, isso faz com que permita-se, né, que o aprendizado seja armazenado e recuperado quando necessário. Então, a memória é um ponto determinante no ato de se alfabetizar e letrar. Quando a criança ela compreende quais são as regras gramaticais, as regras ortográficas, as regras de pontuação da nossa língua portuguesa, né? Isso faz com que ela busque essa informação da pontuação, por exemplo, que está armazenado, e ela possa na sua mente, né? E assim ela possa fazer uso dessa informação quando ela está redigindo um texto, né? A mesma coisa para a questão da acentuação, das regras gramaticais, né? Das regras ortográficas também. Então, isso tudo são pontos que a nossa memória é a responsável por esses processos mentais. Então, para isso, a gente precisa estar muito bem cercado, né, de estímulos que façam com que essas memórias elas sejam muito bem instauradas no processo de aprendizagem dos alunos. E claro que a atenção seletiva ela é essencial para focar em informações que sejam relevantes e também ignorar distrações, permitindo a concentração e a absorção de novos conhecimentos. Então, quando o professor está ali desenvolvendo alguma atividade de leitura ou alguma atividade, algum jogo pedagógico com as crianças, né, algum bingo, por exemplo, então é necessário que o professor busque trabalhar a concentração dos alunos, para que eles possam, então, absorver novos conhecimentos a partir daquela base que você está ali apresentando, né? E neste ponto, é determinante que o professor busque sempre privilegiar a atenção dos alunos, né? Para que ele consiga, então, desenvolver uma atividade bem concentrada, bem consistente, né? E que busque, nos seus processos mentais, a memória sobre aquele conhecimento que ele possui de maneira prévia. E claro que a aprendizagem, ela é um processo ativo, é um processo dinâmico e também é baseado na interação entre a cognição e o ambiente. Mas nós não podemos deixar de lembrar que é através da aprendizagem que o indivíduo ele constrói o seu repertório, né, o seu repertório de conhecimento e também desenvolve as suas habilidades. E a alfabetização e letramento são elementos chaves neste processo.
Então, a aprendizagem é um momento muito peculiar na vida do indivíduo, seja na alfabetização, em qualquer fase da vida escolar do indivíduo. Mas quando nós estamos falando na construção do conhecimento dentro do processo de alfabetização, nós precisamos lembrar sempre que o indivíduo ele precisa adquirir não apenas conhecimento, mas adquirir competências e habilidades para aquele ponto em específico, né? Então, por isso é fundamental que a gente busque sempre se cercar de elementos que sejam relevantes neste processo, para que o aluno consiga, de fato, ter uma aprendizagem significativa, mas ao mesmo tempo baseada nas interações entre a cognição e o ambiente em que ele se encontra. E claro que o processo de decodificação está relacionado às letras, os sons, né? E isso faz com que o indivíduo se permita ler e escrever frases. É um passo fundamental no processo de alfabetização. Então, na alfabetização, necessariamente, nós estamos ali trabalhando o domínio, a habilidade de se expressar, né, de maneira escrita, de realizar a decodificação das letras, das palavras, né? Enfim, então é necessário dos sons. Então isso faz com que o indivíduo realmente consiga ler de maneira adequada, fluente, e também não apenas fazer a leitura de palavras, de frases, de pequenos textos, mas eles consigam também interpretar este processo, né, que ele está ali envolvido, né? Então, a alfabetização é o domínio dessa linguagem escrita. Então, cabe ao professor buscar elementos que tragam uma facilidade maior para este aluno, né, de aprender, de desenvolver as suas habilidades e, ao mesmo tempo, ele consiga interpretar o que ele está lendo, o que ele está escrevendo também, tá? Então, a escrita, ela envolve a capacidade de formar letras, combinar letras, palavras e escrever frases de maneira coerente. É um processo que se desenvolve gradualmente através da prática e também do próprio feedback, ou seja, ele ler e ele dizer o que ele está lendo, ele interpretar o que ele está lendo. Então, é algo muito além do apenas ler por ler, mas ele precisa desenvolver essa habilidade da leitura e combinar isso com o processo de interpretação do que está sendo lido, né? Então, esse é um processo que requer muita atenção por parte do professor e também paciência também por parte do professor, porque este necessita fazer com que os seus alunos eles possam repetir várias vezes a mesma coisa por meio dos estímulos que o professor está promovendo, para que ele ganhe domínio sobre aquilo que ele está desenvolvendo. Ele se sinta capaz, competente de desenvolver aquela atividade de leitura de uma frase. Primeiro, a leitura de uma palavra, a leitura de uma frase, de um pequeno texto, né, de um parágrafo, de um texto com mais de 5 parágrafos, né? Então, isso tudo é um processo gradual que só a prática auxilia nesse domínio dessa aprendizagem. E claro que a alfabetização é o domínio da linguagem escrita e acaba compreendendo o que está sendo escrito, né? E isso exige a capacidade de interpretar o significado das palavras e das frases, né? Contextualizar a leitura e também relacionar com o conhecimento prévio. Só que um ponto que eu chamo a atenção de vocês é para que o professor busque sempre analisar a realidade dos seus alunos, né, a partir do que eles estão evoluindo no seu processo de aprendizagem. Então, quando tem alguns alunos que têm um ritmo mais apurado de desenvolvimento, isso faz com que o professor possa analisar, né, muito bem quantos alunos estão num determinado nível de aprendizagem, de alfabetização, e quantos estão em determinado nível um pouco inferior de aprendizagem, né?
Transcrevendo isso para uma realidade mais de maior entendimento, são os níveis de alfabetização. Então, nós temos lá a garatuja, que nós já vimos lá no início das nossas aulas, tem o nível pré-silábico, né, que a criança conhece as letras, mas ela ainda pode ter dificuldades em escrever essa letra, então tem o pré-silábico sem valor sonoro, quando ela não consegue identificar ainda muito bem as letras. Pré-silábico com valor sonoro, quando a criança, ela ouve uma letra e ela já escreve essa letra ou essa sílaba, né? Tem o nível silábico, quando a criança, ela já conhece muito bem as sílabas, o som das letras e consegue formar as sílabas, mas tem vezes que a criança escreve uma sílaba com apenas uma vogal ou com apenas uma consoante. Então, é nesse ponto a criança está ali, nível silábico, sem valor sonoro e com valor sonoro, né? Com valor sonoro é quando a criança já consegue escrever as sílabas certinhas, B e A, ba, né? B e O, bo, né? Então, ba, bo. Então, a criança já consegue escrever de maneira adequada. E quando a criança está alfabética, é quando a criança, ela está lendo, né, o que ela está escrevendo, ela consegue ler alguma coisa e colocar no papel, né? Mas ela ainda tem dificuldades de interpretar o que ela está lendo. Então, eu vou deixar uma tarefinha para vocês ou assistirem novamente essa aula, esse trecho, né? Voltarem um pouquinho, ou vocês buscarem. Inclusive, eu sugiro que vocês busquem essa informação. Quais são os níveis de alfabetização que tem? Então, eu vou reforçar aqui para vocês. A garatuja, o nível pré-silábico com valor sonoro, sem valor sonoro, o nível silábico com valor sonoro e sem valor sonoro, e o nível alfabético, tá? Então, busquem essas informações e guardem essas informações, porque isso faz parte do domínio da língua escrita. Como a criança fala, ela vai escrever, né? E como ela domina o processo de decodificação das letras, das sílabas e das palavras. Bom, precisamos então compreender o que está escrito, né? E essa compreensão não é apenas decodificar palavras. É essencial que a criança ela desenvolva a capacidade de interpretar o texto, de analisar as informações e também de formar as suas próprias opiniões. Isso é extremamente relevante. A gente ter essa real noção, né, de como a criança ela desenvolve as suas habilidades de interpretar e também de decodificar as palavras, né? Então, isso tudo faz com que a criança ela busque informações que sejam significativas e o professor precisa estar extremamente atento a tudo isso, tá? Então, o letramento, ele não se limita à decodificação da escrita. O letramento vai além disso, né? O letramento, ele é um processo de interpretação de um texto, né? De uma frase, de um texto, né? Enfim, é um processo onde a criança, ela amplia o seu vocabulário e, ao mesmo tempo, ela busca também compreender o que ela está lendo, compreender aquele momento em que ela está vivenciando aquela leitura. Então, envolve a capacidade também de produzir textos diversos que sejam eficazes para diferentes propósitos, como a escrita de cartas, relatórios, artigos, e-mails, né? Enfim. Então, é importante a gente ter essa noção, né, de que o letramento não é apenas ler diferentes gêneros textuais, mas também fazer com que o indivíduo, com que a criança, ela possa fazer uso de um vocabulário mais apurado, né, que ela possa ter facilidade para a escrita de diferentes textos, né? Digamos que ela precisa redigir uma carta, digamos que ela precisa escrever um pequeno texto, né, contar uma história por escrito, então, ou até mesmo de maneira oral. Então, isso faz com que a fluência, né, na leitura, o processo de letramento, né, sendo muito bem construído, isso faz com que o indivíduo aumente o seu vocabulário e, dessa maneira, tenha condições aí de facilidade para escrever diferentes gêneros textuais, tá?
E claro que a gente pode estar utilizando de recursos diferentes para que a gente consiga ter êxito no nosso processo de aprendizado, né? Então, isso é importante a gente ter em mente também. Chamo a atenção de vocês que o letramento ele engloba as habilidades de se comunicar de forma clara, de forma coesa e eficiente, tanto na língua oral como na escrita. Então, a comunicação ela é fundamental para a interpretação social e também profissional. Então, o letramento, ele não é somente uma habilidade de se comunicar, né? É uma forma que levará o indivíduo a se expressar de maneira clara, de maneira objetiva, coesa, eficiente, né? Então, isso tanto na língua escrita quanto na linguagem oral, né? Então, o indivíduo consegue se expressar de maneira mais adequada, tanto oralmente, como também na escrita. E isso só é possível quando ele tem esse contato constante com diferentes gêneros textuais, pelo prazer de ler, não pela obrigação de ler, né? Então, isso faz com que nós tenhamos a capacidade de interagir de maneira social, né, e profissional, com maior clareza, com maior facilidade. Então, quando o indivíduo ele é letrado, ele está no processo de letramento, ele consegue expressar-se tanto oralmente quanto de maneira escrita facilmente, porque ele tem um repertório maior no seu vocabulário que ele pode fazer uso. E isso ajuda imensamente para que ele consiga se expressar melhor, né? Tanto na sua oralidade quanto de maneira escrita também. Chamo a atenção de vocês para que a cognição ela forneça a base para o desenvolvimento da leitura e da escrita, enquanto o letramento ele amplia as habilidades cognitivas, criando um ciclo de aprimoramento mútuo. Então, eu chamo a atenção de vocês para a diferenciação que existe entre cognição e letramento, tá? A cognição, ela é a base do desenvolvimento da leitura e da escrita. Então, ou seja, se o indivíduo ele tem dificuldades de aprendizagem, né, dificuldades cognitivas, ele terá dificuldades em se expressar verbalmente e ele também terá dificuldade de se expressar na escrita, tá? Ele não terá uma evolução constante e em seguida de um declínio. Não, ele virá sempre com muita dificuldade no seu aprendizado, tá? Então, o ritmo de aprendizado é um tanto quanto ineficiente, né? Então, os problemas cognitivos, eles têm essa característica. Ao passo que, se o indivíduo ele tem uma ascensão, né, um crescimento importante dentro do seu conhecimento, da sua aprendizagem, e ele tem um possível declínio, né, um retrocesso na sua aprendizagem, pode ser que isso seja impactado por uma falta de algum elemento, né, na sua vida, seja uma deficiência emocional, uma dificuldade emocional que esse indivíduo esteja vivenciando em casa, né, algum bloqueio pode estar sendo instaurado ali por conta dessas questões emocionais e isso terá impacto na forma como esse indivíduo aprende, né? Então, isso pode ser um problema não somente um problema cognitivo, não é um problema cognitivo, mas sim um problema emocional que tem reflexos na aprendizagem cognitiva do indivíduo, tá? Ao passo que o letramento, ele amplia as possibilidades cognitivas. Então, se o indivíduo tem uma boa cognição, né, tem ali um bom desenvolvimento cognitivo, ou mesmo que ele tenha alguma dificuldade, né, emocional que impacta no seu desenvolvimento cognitivo, o letramento ele continuará desenvolvendo habilidades que são importantes, inerentes ao indivíduo, né, e que acaba tendo ali um ciclo de aprimoramento mútuo, né. Agora, quando o indivíduo tem alguma limitação cognitiva, por alguma dificuldade de aprendizagem, digamos que seja
uma dislexia, uma disgrafia, um autismo, ou a criança tem alguma síndrome, né? Isso pode impactar, consequentemente, na sua cognição. E com isso faz com que o seu aprendizado possa ficar comprometido. Até mesmo porque cada síndrome tem algumas limitações de desenvolvimento cognitivo, né? Então, é importante a gente ter em mente isso, para que a gente possa aí compreender que a cognição e letramento, elas caminham juntas, tá? E se a criança tem algum problema cognitivo, isso pode impactar diretamente na qualidade do seu processo de letramento, tá? Outro ponto que eu chamo a atenção de vocês é que aprender a ler e a escrever estimula o desenvolvimento de habilidades cognitivas essenciais, como a memória, a atenção, raciocínio lógico, né, e a resolução de problemas. Então, aprender a ler e escrever não é só aprender uma letra, um símbolo, um som, escrever uma palavra, ler uma palavra. Não necessariamente isso. É um conjunto de habilidades cognitivas que fazem parte do aprimoramento da memória do indivíduo, do processo de concentração, né, da atenção do indivíduo, o próprio raciocínio lógico, tá? E a própria necessidade de resolução de problemas. Então, estar alfabetizado e estar letrado não é uma atividade simples, uma habilidade simples de ser adquirida. É um conjunto de habilidades que são essenciais para o desenvolvimento cognitivo do indivíduo, tá? E que está atrelado à memória, à atenção, o raciocínio lógico e a resolução de problemas, tá? Quando a gente fala de memória, a gente pode aqui recordar o fato de que quando você memoriza, né, o som da letra, né, a junção do som desses sons para formar as sílabas, as palavras, né, você precisa ter atenção, precisa ter concentração para desenvolver isso, né? E claro, quando você decodifica os sons, né? Forma letras, forma palavras, sílabas, você está ali desenvolvendo o seu raciocínio lógico. Exatamente porque você, ao dominar a leitura e a escrita, você precisa passar por um próximo nível. Que nível é esse? O nível de interpretação do que você está lendo, né? Então, isso é um processo também de resolver um problema. Eu consigo ler, mas eu ainda não consigo interpretar o que eu estou lendo. Então, eu preciso resolver este problema. Então, além de interpretar o que eu estou lendo, entender o que eu estou lendo, eu preciso ser capaz de explicar para as outras pessoas o que eu li, né? Então, este processo é um processo muito complexo e que é uma resolução de conflitos internos da criança muito grande. Então, é necessário que a gente desenvolva essas habilidades para que capacite, então, os nossos alunos a superar essas limitações, tá? E para concluir, compreender a relação entre cognição, aprendizagem, alfabetização e letramento é crucial para o desenvolvimento do indivíduo, tá? Nós precisamos ter em mente que a evolução cognitiva de um indivíduo está intrinsecamente relacionado ao seu nível de aprendizagem, no seu processo de alfabetização e no seu processo de letramento, tá? E isso vai determinar o nível de desenvolvimento de cada indivíduo. Então, se o indivíduo possui algum problema cognitivo, essas etapas, elas não conseguirão fluir de maneira adequada, né? Então, por isso que cabe ao professor estar muito atento. Às vezes, a criança, ela não tem problema cognitivo nenhum, mas ela pode ter um problema de audição, ela pode ter um problema de visão, né? E o professor precisa estar atento a isso, né? Às vezes, a criança, ela tem algum problema de visão, ela escreve tudo errado no caderno, mas ela senta na última fileira, lá no fundo da sala.
Então, quem sabe, se você colocar essa criança nas primeiras carteiras da frente, próximo ao quadro, essa criança, ela possa aprender de maneira mais consistente. E, claro, não apenas isso, né, mas buscar ajuda competente para que a criança consiga enxergar de maneira adequada tudo que a rodeia, né? Isso é muito comum, a deficiência auditiva ou a deficiência visual das crianças, né? Algumas limitações, não necessariamente deficiência, né? Mas a necessidade de um aparelho auditivo, a necessidade de um óculos, né? Para que a criança consiga enxergar, consiga ouvir de maneira consistente o que está sendo dito, e dessa maneira ele também tenha condições de aprender de maneira adequada, né, evoluir no seu processo de aprendizado. E também eu chamo a atenção de vocês que o investimento em práticas educacionais que estimulem a cognição e a alfabetização, ele é fundamental para formar cidadãos que sejam críticos, de maneira autônoma também, e capazes de navegar pelo mundo da leitura e da escrita de maneira consciente e eficaz. Então, ou seja, o professor alfabetizador, e eu falo isso não apenas para o alfabetizador, tá? Para o professor de maneira geral, independente da turma que você esteja atuando. Mas o foco da nossa disciplina aqui é a alfabetização, né? O professor precisa estar muito, mas muito atento à necessidade da sua turma, né? Por isso que em todas as aulas eu venho dizendo para vocês, façam a anamnese dos seus alunos, né? Vocês precisam identificar quais são os pontos ricos, quais são os pontos de maior dificuldade dos seus alunos, né? Para que você consiga compreender o nível de desenvolvimento de cada um dos seus alunos, tá? E possa analisar de maneira mais consistente quais deles precisam de ajuda de profissional e de maneira específica, né? Às vezes é uma criança que tem alguma síndrome, às vezes é alguma criança que precisa de um diagnóstico, né, um laudo específico para receber um atendimento especializado, né? Então, cabe ao professor que está ali lidando, né, trabalhando diariamente com a criança, observar, analisar e apontar essas necessidades para os seus superiores, tá? Então, isso tudo são investimentos na prática pedagógica que o professor, que você, enquanto professor, pode estar fazendo, tá? Se você tem uma responsabilidade em realmente fazer um trabalho bem feito, um trabalho realmente alinhado, em buscar o êxito no processo de aprendizagem, você precisa estimular ao máximo a cognição dos seus alunos, para que eles desenvolvam as suas habilidades na alfabetização e no letramento, e dessa maneira você possa analisar quais crianças que, porventura, venham a necessitar de algum atendimento especializado, ou quais crianças estão passando por alguma dificuldade emocional que esteja prejudicando o seu desenvolvimento cognitivo, tá? Então, o professor tem que estar extremamente atento a essa realidade, para que assim o professor consiga desenvolver um trabalho que seja mais adequado à necessidade dos seus alunos, né? E dessa maneira ele possa desenvolver um trabalho mais coerente com a necessidade e com a função que ele está ali para executar, que é exatamente proporcionar ao seu aluno uma aprendizagem, né, de leitura e de escrita consistente e que leve a essa criança ao final do processo, ao final do ano letivo, a estar alfabetizada e dominando a língua portuguesa, né, a escrita e a leitura em língua portuguesa, tá? Então, revisando um pouquinho o que nós falamos dentro dos nossos 4 módulos aqui, o professor precisa estabelecer um vínculo afetivo com o seu aluno, né, para que, a partir do estabelecimento desse vínculo afetivo, o processo de aprendizagem, ele flua de maneira mais tranquila, mais prazerosa, né? Você precisa realizar uma anamnese dos seus alunos, conhecer as dificuldades e as conquistas que os alunos já têm, a realidade familiar de cada um dos seus alunos, para que a cada bimestre você possa avaliar o desenvolvimento dos seus alunos,
tá? E verificar se houve progressos significativos ou houve retrocesso dos seus alunos, para que, se necessário for, você consiga realizar um atendimento, a busca de um atendimento especializado, para, quem sabe, ter um diagnóstico da necessidade da criança, né, de atendimento especializado, ou até mesmo o diagnóstico de uma síndrome, né, que fará com que o aluno tenha a necessidade de atendimento diferenciado, né, um planejamento mais voltado para a sua necessidade, e o professor busque, então, alternativas que sejam mais consistentes nos seus estudos, né, para que possa sempre melhorar a sua prática pedagógica. Então, outro ponto que eu chamo a atenção, o professor precisa ser um grande estudioso. Quando o professor ele é uma pessoa estudiosa, isso faz com que as suas aulas, o seu planejamento, os recursos que o professor irá utilizar, eles sejam mais adequados à necessidade dos seus alunos. Então, a partir do momento que você os conhece, você é capaz de elaborar e de executar um planejamento de excelência. Isso não quer dizer que você irá acertar tudo, né? Nem sempre os planejamentos que a gente faz com tanta maestria, a execução nem sempre ela é perfeita. Às vezes a gente acaba colocando atividades de mais ou atividades de menos, e isso faz com que o nosso planejamento não seja tão perfeito assim. Mas é importante esse planejamento para que você possa ir dosando e compreendendo o nível de desenvolvimento dos seus alunos, tá? Então, cabe a você, enquanto indivíduo, enquanto professor, estar preocupado, né, em organizar um planejamento e a aplicação desse planejamento de maneira consistente, para que você consiga, então, ter sucesso no seu processo de aprendizagem dos seus alunos, né? E também ao se autoavaliar. E esse é um outro ponto. Você necessita fazer uma autoavaliação, né? Como é que foi a minha aula hoje? Como eu dei o meu melhor? No que eu poderia melhorar? No que eu errei? Né? O que eu posso melhorar na minha aula de amanhã? O que deu certo, o que não deu certo no meu planejamento? O que eu posso repetir e aprimorar? O que eu não posso mais executar porque realmente não surtiu um efeito positivo nos meus alunos, né? Não fui feliz nas minhas escolhas didáticas, pedagógicas, os meus recursos, né? Então, é necessário que você busque essas informações na sua prática, né, e se autoavalie, para que você consiga, então, ter êxito no seu processo de ensino e no seu processo também de aprendizagem, tá? Aqui nossas referências, mais uma vez, foi um texto da nossa professora, né, querida Eterna Magna Soares, que é uma referência dentro da alfabetização e do letramento, tá? Lembra vocês da importância de vocês realizarem todas as atividades que são propostas nesta unidade. Revisem se vocês não deixaram de realizar alguma atividade nos módulos anteriores, né? Revisem as nossas aulas também, que elas estão disponíveis aqui no ambiente para que vocês possam assistir e reassistir quando necessário for. E em caso de dúvida, entre em contato conosco, que nós estamos aqui para ajudá-los da melhor maneira possível. Eu espero que a nossa disciplina neste semestre tenha sido proveitosa para vocês. Aprendi muito ao elaborar todo o material para vocês. E o que vocês precisarem, podem contar comigo. E até a próxima!